Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Dislexia Paraná. Estou tentando ajustar a luz aqui, que está bem escurinho, né? Bom, espero que esteja legal a luz. Mas eu quero já desejar uma boa noite a vocês. Sejam todos bem-vindos a este dia, a esta noite, né, maravilhosa. Então já quero convidar você a já ir aqui embaixo no aviãozinho aqui, ó, onde você está vendo, a compartilhar e convidar mais pessoas, né? Porque essa noite é uma noite maravilhosa, especial e de muita, muito enriquecimento para nós, famílias, para todos os educadores, porque teremos uma convidada mega especial, né? Então vá convidando. Ó, ela já está aqui. Estivemos fazendo uma chamada já ali no YouTube, né? Oi, Oi, Ângela, voltamos. voltamos. Nós já fomos passear lá no canal e já estamos aqui no Instagram. Já estamos aqui. Já. Vou colocar aqui o microfone porque tem uma cachorrada aqui caprichada. Mas que bom, né? Aqui em casa tem duas calopsitas. Elas estão quietinhas, né? Que tá escuro, né? Aqui, o cachorro do vizinho é que late muito aqui. O Pedro Henrique é calmo. Calma. Bom, Ele gente, é. vocês já devem estar vendo que já estamos em família aqui, familiarizados, né? Isso. E já viemos, como dizia minha mãe, nós já estamos tricotando já algumas coisas, já, né? Isso. Fazendo, fazendo uma manta já daqui a pouco, e vocês vão ver essa manta todas juntinhas, né? E se vocês vão ver, Isso. gente, como que é bonito. Tem um nome para essa arte, né? Que você vai juntando todos os tipos de trabalho, né? Uma amiga nossa trabalha com artesanato e ela sabe o nome desse trabalho, né? Bom, gente, vocês... olha aqui, a Aparecida falou, sextou aqui com alegria, que vou acompanhar vocês. Ah, que Seja bom! bem-vinda, Aparecida. Então, sejam bem-vindos ao Dislexia Paraná, doutora Ângela Matilde, seja bem-vinda. Né? Obrigada. Tivemos a alegria já de participar de uma mesa de família, uma mesa redonda, né? Isso. Aham. E nós acabamos conhecendo esta pessoa maravilhosa, né? Às vezes a pessoa ficava, nossa, Marcia, você fica numa rasgação de seda. Não, eu não fico numa rasgação de seda, é que a pessoa é maravilhosa, né? Eu dou Obrigada. risada com as postagens que ela coloca, né? Porque temos que tornar a vida mais leve, né, doutora Ângela? Tem sim. E hoje, o que nos deixa de pé é certeza que estamos de pé, né? E o humor, levar a vida mais leve. É, a gente tem duas opções na vida: ou viver no problema, ou resolver o problema. Então vamos resolver, né? É melhor. Sim, e falando em resolver, esta mulher que ela é responsável, né? Eu digo responsável mesmo, porque ela resolve muitos problemas. Ela traz a solução, né, para muitas coisas, desde que as pessoas se coloquem a querer aprender, né, doutora Ângela? Isso. Você Porque falou tudo. o importante é que a pessoa, se ela quer, aí a outra, o amparo da outra parte, né? Que olha, eu estou aqui para ensinar, você quer? Ah, eu quero, então vamos trabalhar juntos, né? Isso. Aham. Então mas eu vou pedir que a senhora se apresente para esse povo do nosso norte do Paraná, e do Paraná inteiro também, e do Brasil. Ó, meu nome é Ângela, né, Matilde. Eu vivo falando que a educação ela conseguiu me salvar, né? Por isso que a educação ela tem que ser transformadora, ela tem que mudar o ato e o efeito da pessoa, ela não pode estagnar de forma alguma. Então nós precisamos valorizar esse espaço que nós temos de ensino e aprendizagem, esse local de alfabetização.
porque a alfabetização não é só para escrever e ler, a alfabetização é para interpretar a vida, interpretar sentimentos, interpretar o social. Então, isso tudo é da ordem da educação, isso tudo é da ordem da aprendizagem. E o ser humano ele precisa estar coeso com essa aprendizagem. Uma vez que ele depara com a ineficiência da exigência do outro, isso traz uma baixa autoestima, um complexo de inferioridade e N outros sentimentos que você não consegue superar. E muitas vezes você descredita o sujeito para viver. E isso, né, é as necessidades especiais, essas são as dificuldades que apresenta. Então, por que eu comecei a falar? Porque isso tudo eu passei, né? Porque eu sou disléxica, eu passei por tudo isso, de ser desacreditada, de baixar a minha estima, porque eu não sabia de onde que vinha o problema, né? Se eu tinha alguma coisa, porque eu não conseguia. Eu ficava tentando, mas essa tentativa precisava de uma instrumentalização da professora, instrumentalização da escola. Eu tenho 60 anos, então imagina a minha alfabetização, né, há 57 anos atrás. Então, isso era muito difícil, era carequinha, era bolinha, era isso, era um método silabado, né? No máximo estava surgindo o método global. Então, esse método, essa metodologia, ela não me atendia, mas ela me deixava mais para baixo, ela me deixava mais triste, ela me deixava não concorrendo com uma sala de aula e não concorrendo com os familiares também, tanto os meus familiares como os familiares dos meus colegas, porque lá, ela não aprende, lá, ela não consegue, ela só tira zero. Então, tem todas essas questões. Mas quando você não sabe de qual lugar você fala, o que acontece? Acontece que os outros não te dão valor e você acredita também que você não tem valor. E aí nós saímos na síndrome do impostor e todo, né, essas coisas todas que nós estamos vivendo aí. E por mais que teve a profecia, né, que eu falo que é a profecia do inferno, de falar que você não vai dar nada na vida, que você é ineficiente, essa profecia não pegou, né? Então, graças a Deus que isso não pegou, que a Bíblia fala que maldição sem causa não acha repouso. Então, que bom que não achou esse lugar para proferir, e eu acreditei no meu potencial. Então, eu fui mancando, né, nesse processo. Teve uma professora que me acolheu, então ela me encantou. Quando essa professora me encantou, eu senti prazer em estudar. E depois veio outra professora e eu peguei a dona Santinha, que acabou comigo, mas aí eu fui no processo e quando eu fui fazer pedagogia, aí a minha mente abriu falando, olha, então isso não significa uma coisa ruim, tem alguma coisa que eu posso fazer. E na pedagogia, realmente a pedagogia, ela me trouxe a realidade das minhas competências e as habilidades. Então é um curso assim que eu falo para todo mundo que é um curso com embasamento científico, né? Foi uma pérola na minha vida. Eu não tenho palavras para te falar que a pedagogia fez na minha vida e o que ela ainda continua fazendo, né? Foi na pedagogia que a senhora descobriu a dislexia? Foi na pedagogia. Na aula, né, de biologia, porque naquela época a pedagogia tinha fundamentos 1, 2, 3, 4, medidas 1, 2, 3, era muito conteúdo. Então, numa dessas de avaliação, o que aconteceu? Eu descobri, eu sinto isso, eu tenho isso, ó, essas dificuldades. E naquela época já se estudava dislexia, mas não chegava ao chão de sala de aula, como até hoje nós temos essa dificuldade enorme. Mas
vendo, eu cheguei para a professora de fundamentos e conversei com ela. E até hoje nós somos muito amigas, a Consolação da universidade que eu estudei. E eu falava, eu tenho estudo, eu tenho isso. Quando eu leio, tem essa dificuldade e tudo. E eu guardava tudo na cabeça. E aí ela falou assim, uai, então... E aí, na aula de medidas, que a gente aprende a fazer testes e tudo, eu vi que eu tinha uma dificuldade. Aí eu fui procurar especialistas que me deu essa noção, né? E diminuiu o meu sofrimento. Porque quando eu encarei o que eu tinha, eu fui buscar recursos interventivos para me sair desse processo. E realmente foi libertador. E hoje a senhora é uma grande mulher, né? Obrigada. Mostrando para todos os disléxicos, né, que com suas dificuldades, pode sim chegar a... Quantos livros a senhora já escreveu? Oh, 35, né, com vários escritores junto à organização e 5 só comigo sozinha. E mais ainda, com certeza a senhora escreveu para assim, não sei se é esse o nome, mas algum documentário para alguma revista, né, para revistas que circulam no meio das escolas, né, com certeza o nome da senhora está lá, assinado lá embaixo, né, ali, Isso. e, e vejam, né, é, hoje na atualidade, né, no nosso tema, ir para a escola ou ficar em casa, o que mudou, né? A dificuldade da decisão do aluno com necessidades especiais, né? Até no post, né, o subtítulo faltou essa parte, né? A dificuldade, né, da decisão, aí do aluno com necessidades especiais, né? Especificamente da dislexia. Como a senhora disse, no tempo das senhoras, né, no tempo dos estudos, da iniciação, não havia, né, uma preparação, né? Era, vamos dizer assim, limitado. E aí a senhora foi descobrir lá na pedagogia, né, que já se tinha os estudos de dislexia. Hoje, a senhora deve encontrar muitos pais, né, até crianças e adolescentes, né, que ficam com essa, quando descobrem a dislexia, né, tem aquele momento em que os pais não aceitam, que a gente é respeitável, né, e fica naquela, ir para a escola ou ficar em casa, né? Por que desse receio? O que é medo, né, de mandar os filhos de ir para a escola ou até a própria criança? É. Nós, durante toda a pandemia, nós passamos por diversas situações, diversos sentimentos, né? É medo de morrer, é medo de contaminar, as pessoas enlutadas, os professores sem saber o que fazia, que faz ou não faz. Então foram muitas reações, muitas. E dentre essas reações, a gente teve que se posicionar, né? Então, ficar em casa e nós tivemos que reinventar. Né? O professor virou youtuber, fez live, artista, ele virou N coisas, o professor. Mas agora ele teve que deparar assim, com a volta às aulas. O que significa volta às aulas? Volta às aulas ainda continua com medo? Continua, porque a pandemia ainda está aí vigorando. A gente já tem uma nova amostra, né? Uma nova cepa, tem tudo isso. As crianças, elas ainda não se vacinaram na sua totalidade, nem 40% ainda. E o convívio está ali o tempo todo. Tem pessoas que foram vacinadas e que ainda estão falecendo. A estimativa maior de quem não vacinou, mas se corre o risco, né? Então tem N coisas para poder ponderar. Mas a pergunta essas crianças com necessidades especiais dentro de casa, elas receberam essa intervenção necessária, intervenção pedagógica dentro de casa? Né? As aulas online tiveram significado
para criança disléxica, para criança TDAH, para criança sindrômica. Tiveram. Qual que é a participação desse pai, dessa mãe nesse processo? Porque é tudo novo. Até estar em família foi novo para muitos familiares. Né? Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito difícil. E o que a gente tem que fazer? Fazer novos estudos, né, para a gente perceber uma estimativa para saber o que prestou e o que não prestou. O quanto foi eficaz, né? Isso. Porque às vezes uma coisa pode ser eficiente, mas ela foi eficaz de fato, né? Ela conseguiu alcançar o objetivo, né? Atingir todo o objetivo. Será? Né? Porque a gente precisa... A gente vê, eu escuto de muitos pais, né? Que houve não porque o professor ele se dedicou, né? Ele fez o máximo, vamos dizer assim, deu o sangue dele ali. Até os professores que não gostavam de aparecer em câmeras, eles foram, né? Às vezes uma amiga minha, uma professora, ela relatou para mim, Marcos, ficavam aquela coisa, você vai hoje, você tem que gravar a aula. Não, eu não vou porque eu tenho medo de câmera. Mas eles iam, né? Mas realmente, a forma como foi aplicada foi eficaz, né? Foi de fato alcançada o objetivo e realmente fazer esse levantamento de estudo. Realmente ficou a desejar muitas coisas. Inclusive que daí surgiu esse significado da educação como saúde mental, como tripé de organização da saúde mental, do emocional da criança. Porque chegou um ponto que o nível de ansiedade estava tão grande. Por quê? Porque você fica inseguro sobre o que vai acontecer, então desestabiliza, né? Até que ponto? Porque quem me assegura é papai e mamãe tá morrendo, vovó e vovô tá morrendo, amiguinho tá morrendo. Então, assim, foi um contexto muito grande e novo. Ninguém nunca tinha passado por essa situação. A não ser quem mais velho passou pela febre amarela, lá espanhola, lá atrás. Mas para a gente é muito novo. E nessa questão do novo, até que o nosso cérebro dê conta de organizar esse novo, ele precisa de quê? De rotina, ele precisa de segurança para ele trazer esse respaldo, né? Mas aí não houve nada, não tinha nada, ninguém sabia nada. Era tudo, né, novo e o tempo todo informação, o tempo todo informação, o tempo todo informação. A mesma coisa. Essa intensidade de informação deixa a gente o quê? Mais inseguro ainda. Instável. Isso aumenta o quê? Estresse, né? Aumenta tristeza, aumenta ansiedade. Então, N coisas. Tanto é que nós temos aí a síndrome da gaiola, que é o medo de sair de casa, né? Mediante a todas as informações que nós passamos por ela. Mas chegou um momento que você não segura mais esse contexto. E tem muitas crianças que o meio social delas é só a escola. A família não sai, não passeia, ou vai na casa da vovó, do vovô, é o social. Isso é pouco, né? Nós precisamos de ter uma vida social dinâmica. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai na esquina, brinca ali, vai andar de bicicleta, vai correr, vai jogar bolinha de gude. Isso aí também é vida social. Vai à igreja, vai ao clube. Ah, não tem clube. Então, pega um saco, enche de sabão e vai escorregar. Então, assim, tem N coisas para se fazer. Não é o dinheiro que vai nortear a sua diversão, o seu aspecto social, o socioemocional. Então, a gente precisa ter até criatividade para poder estar nesse processo. Então, assim, o que escolher? Né? Ir para a escola ou não ir para a escola? Olha, não tem escolha nesse momento. Por que não tem escolha? Porque o que te traz mais segurança
nesse momento? É essa palavra. O que te traz mais segurança nesse momento? É ir para a escola ou não ir para a escola? O que o seu filho percebe? O que ele quer? Será que ele tá demonstrando síndrome da gaiola? O síndrome da gaiola é um aspecto do medo tamanho, que ele não dá conta de sair, então ele prefere continuar online. Então, tudo isso tem que se metrificar. Ou seja, está em excesso, opa, está na hora de buscar um profissional. Está muito baixo, também está na hora de procurar um profissional. Então, qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é você revisitar essa escola, reapresentar essa escola, levar o filho, sua filha a revisitar, contar histórias, o coleguinha tal, o coleguinha tal. Então, trazer a escola como novidade, como equilíbrio. O que você fez? O que a professora fez? Mas, ao mesmo tempo, também você tem que acolher esse professor que também pode estar passando por esse terror. Então, a gestão agora, ela tem que ser uma gestão dinâmica, uma gestão humanizada, uma gestão que ouve, tá? Tanto as famílias como os professores, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. E nessa gestão, essa gestão humana, né, de ouvir, de acolher, vamos dizer assim, resumindo uma palavra, essa empatia, né, entre todos, né, desde o corpo gestor da escola até a família. Vamos da família pro aluno e para a escola. Tudo isso se caracteriza em a importância da escola como uma saúde mental para nossos filhos, né? Como se tornando boa, e vida social se tornando responsável, a escola sendo responsável por uma boa saúde mental e uma vida social dos nossos filhos? Algo positivo para isso? Com certeza. Opa, eu congelei aqui, você está no gelado? Não, tranquilo. Estou escutando a senhora, pode falar. Para mim tá tudo parado aqui. Mas eu estou escutando a senhora. Acho que estamos todos escutando. A internet às vezes dá uma parada, uma travada. Gente, olha só quantas pessoas nós temos. Doutora Ângela, acho que deu uma falha na internet, mas nós vamos chamá-la novamente. Então nós estamos conversando aqui sobre ir para a escola ou ficar em casa, a dificuldade da decisão do aluno com necessidades especiais, né, da dislexia, né, relacionado à dislexia. Vamos lá, doutora Ângela. Vamos lá. A senhora voltou? Opa! Oi. Voltei. Então vamos lá, vamos reformular a pergunta, né? A escola, né, que às vezes o disléxico ele já tem uma visão que a escola é terrorista, né? Devido à dificuldade que ele tem, né? A questão, a escola, quando a gente conversa, mostrar que a escola ela é importante também, nesse momento também, para a gestão, para os nossos filhos que têm dislexia. Eu tenho um filho de 15 anos que tem dislexia, que é importante para a saúde mental deles e a vida social. Como que se pode fazer um trabalho, né, relacionado a isso com os disléxicos e professores? As pessoas gostam muito de falar assim, tem que formar professor. E formar, olha, todos os professores já são formados. A questão é capacitar esse professor para a demanda necessária. Porque o professor ele não tem que ser mãe, não tem que ser tia, isso aí já caiu. Ele tem que ser professor, um profissional
da educação, cientista da educação. Esse é que é o papel do professor, esse é que é o papel do pedagogo, né? Terapeuta da educação. Então, ele é terapeuta da transformação do sujeito a nível de história. Então, quando o professor recebe essa capacitação, ele fica seguro em agir, em atuar. Porque quando eu não sei fazer, o que eu vou fazer? Eu uso de quê? Da minha ignorância. Tá? Por quê? Isso bate em mim assim, eu não sei, eu tenho um problema, o que eu vou fazer? Eu vou dar minha cara a tapa, falar que eu sou problemática? Não. Então, eu vou terceirizar problema. A culpa é do menino, a culpa é da menina, a culpa é da família, a culpa é de todo mundo, menos a minha culpa, que eu não vou procurar recurso. Por quê? Se eu vou no médico, ele vai pesquisar minha doença. Se eu for no dentista, ele vai pesquisar. Se eu vou no professor, ele vai me dar conteúdo. Eu vou crescer quando? Nunca. Agora, se eu for no professor e ele caminhar comigo na minha metodologia, da forma que eu aprendo, aí realmente eu vou dar para ele esse retorno. Agora, se eu ficar no discurso do conteúdo, eu cuspo lá no giz, né? Cuspe e giz. O professor dando aula. E aí, Pedrinho, você aprendeu? Uai, ele copiou só, mas o dislexo tem uma dificuldade para ler da questão da rota. Então, qual é a rota? Você não aprende mais aos seus pais, porque isso, porque aquilo. Gente, a questão não é pai, não é mãe, a questão é genética, sim, nós sabemos disso. Mas é uma questão de metodologia. Qual a forma que a Ângela aprende? Qual que é a forma que o Marcos aprende? Todos aprendem. Agora, falar que todos vão aprender de uma forma só, aí é milagre. Quem conseguir isso tem que bater palma para o sujeito. Por quê? A educação ela é geral, é para todos, mas a aprendizagem ela é singular, ela tem nome, ela sai com nome. Aprendizagem para a Ângela, como que é? É dessa forma. Aprendizagem para o Marcos é dessa forma. Tanto é que muitas vezes que alguém está contando alguma piada e tudo, você presta atenção porque tem hora que não dá, né? O clique não chega para você entender a piada. E aí tem gente que ri primeiro, depois pergunta, de que eu estou rindo mesmo? Como é que é a piada? Né? E por quê? Não é qual que é a forma de contar a piada para mim entender. Então nós precisamos ter zelo, gente. Zelo pelo outro. Respeito pelo outro. Isso é fundamental. A falta de respeito me desmotiva a aprender. A falta de tolerância me desestimula a tentar. Então, o professor, ele precisa de entender que ele não é coadjuvante, ele é ator nesse processo de ensino-aprendizagem. E para ser ator, eu preciso representar muito bem. E uma das formas de eu apresentar é saber o que é essa novela. Eu tenho que estudar todo o programa, eu tenho que saber. E para isso eu tenho que saber a história do sujeito. Porque se eu não souber a história do sujeito, eu não sei o que ele vive. Porque ele não é só patologia. Né? E tem muita gente patologizando aí, né? Que, porque eu sou, você é, e aí? Mas além do que você é, o que você é a mais? Humana, inteligente, capaz, habilidosa. Tem um tanto de coisa, né? E esse professor, quando ele age como um ator, né? Ele contribui, vamos já pensar lá na frente, ele contribui para a saúde mental desta criança, né? Ou desse sujeito, né? Ele contribui para a vida social, porque ele se torna exemplo, né? Eu vou citar um exemplo porque ontem chegamos da reunião, primeira reunião do Dislexia Paraná com a doutora Dani, né, com os pais, primeira reunião das famílias. E eu cheguei e perguntei para os meninos como foi a escola hoje. Né? E aí começamos a conversar, perguntei um por um, né? Porque eu sempre faço isso com eles. E aí o Davi, o meu filho que tem dislexia, ele começou a falar,
Falei, filho, você está com alguma dificuldade com algum professor? Está com alguma dificuldade na matéria? Ele falou, pai, tem. E ele me contou um fato do professor dele de geografia, eu não vou lembrar o nome dele. Ele falou assim, pai, eu falei, filho, quando você tem matéria para copiar no quadro, o que você, quando você não consegue copiar tudo? Aí ele falou, pai, eu sou lento, pai. Mas o que você faz? Você pede para os professores falar que não apagar? Aí ele foi citando, esse professor é assim, esse professor eu tenho medo porque ela é muito brava, e ele foi falando. Aí ele falou assim, só tem um professor que me ajuda. Eu falei assim, qual? O professor de geografia. Falei, o que ele faz? Ele tira a foto do celular dele, apaga do quadro e deixa eu copiando. Né? Ele apaga, tira a foto do quadro e deixa ele copiando com a foto que ele Oh, tirou. que coisa boa! E eu falei assim, eu fiquei pensando, gente, ele está no oitavo ano. E eu fico assim, ele deve ter uns 7 professores, eu acredito, ou mais. E apenas um é o ator principal, Uhum. né? E lógico, existem vários professores, cada professor tem a sua singularidade também, né? O qual eu respeito, só que esse professor ele fez a diferença na vida do Davi. Né? Então ele ajuda o Davi na saúde mental e ajuda o Davi na vida social. Né? E eu fico imaginando esses professores, doutora Ângela, que às vezes não têm essa empatia, esta sensibilidade, como disse a Aparecida, né? Quais são, assim, vou usar esse termo, pode parecer um pouco pesado, o malefício, não porque ele, por culpa dele, mas por ele não ter essas ferramentas na vida desse sujeito, o que causa? Né? A senhora já citou, mas o que de mais grave pode acontecer? A pessoa se perder no processo. A pior coisa que existe no mundo, Marcos, é você não se reconhecer enquanto um sujeito de aprendizagem, enquanto um aprendiz competente, né? Isso é o mais triste que existe, é quando o outro é manco para a realidade. Então ele não consegue ser espelho dele mesmo. Ele precisa ter que sempre ter um outro para falar quem ele é. E isso mata todo o processo de ensino-aprendizagem. O outro tem que falar para ele. Então, você fica simbiótico de conteúdo, simbiótico do olhar do outro, tá? E você não produz. E aí são aqueles que evadem, né, desse ambiente escolar e vão buscar outras coisas que moralmente não são bem vistas, né? Aí vai buscar alcoolismo, vai buscar droga, vai buscar a geração nem que não estuda, não trabalha, mas produz muito bebê aí para muita gente criar, porque eles mesmos não criam, né? É o conflito de geração. Então, realmente, impossibilita o sujeito de tomar conta da sua própria vida. E isso é fundamental. E para as famílias? Né? A senhora comentou, olha, não precisa de dinheiro, vai na esquina, faça isso, faça aquilo, né? Vai caminhar. Porque às vezes a família, ela chega em casa, ela olha, ela fala assim, para o seu filho, já diagnosticado com dislexia ou não. Meu filho é burro. Nossa, eu sou constantemente chamado na escola. Né? O que essa família pode fazer? Porque às vezes ela fica nessa dúvida. Eu não vou mais te mandar para a escola. Né? É uma realidade, as famílias às vezes falam. Né? Mas também se você fica em casa, você não faz nada que preste. Né? São palavras que são duras, real. Né? Pesadas, né? Pesadas, porque são palavras que impactam na vida dessa criança, desse sujeito, né? E aí, aquela dificuldade, né? Vou mandar, não vou mandar? O que essas famílias podem fazer mediante a tudo isso, esse Oh, contexto?
a família tem que ouvir, né? Ser partidária não significa ser permissiva, né? Isso tem que ter uma diferença muito grande. Mas tem que ser solidária, a dor, mas também não tem que tolerar. Então, é sempre, né, que nesse pêndulo tem que ter essa organização precisa. A questão é a seguinte: você tem essa patologia, mas ela te priva de quê? É a primeira coisa. Eu sou lento. Se ela é lento, tem um, muito bem. E aí ele aprender que se ele fizer isso, vai funcionar. Então, está na hora dele, com as perninhas dele, lá na coordenadora, falar assim: eu quero usar meu celular. Isso é exativo. E na lei é assegurado, né, a criança que tem dislexia, o adolescente, a usar o celular. Então, ele descobriu uma forma que ele vai caminhar. Usou estratégias. Olha que. Então, a família tem que ser o quê? Solidária. Então, você conversou com ele, viu isso? Vamos lá, né? Aí agora o que ele vai fazer dele? O iPhone, o iPad, né? Ele essa imagem, ele tira a foto, a tudo. Mas tem que ter um combinado nisso, né? Ó, você tem que me apresentar o caderno completo. Isso é o quê? Exigência positiva, mostrar ele que ele tem competência, né? E não ele ter o vitimismo. O que é o vitimismo? Ah, ô sol, ó lua, eu não dou conta. Então você tem que ter aquele famoso jogo estrutural de cintura. Ele descobriu estratégia. Vamos descobrir outras estratégias, filho? Né? E se você com um fone de ouvido, né, gravar o professor, o que você acha? Isso vai te facilitar? Então, buscar estratégias. Isto é que é parceria de família. Tem família que acha que parceria é ficar lá o tempo todo na escola pedindo um assistente técnico, pedindo um ledor, pedindo alguém e não consegue perceber se ter um ledor muitas vezes vai empobrecer as relações dessa criança com a aprendizagem e com o contexto familiar, né? Como é que vai ser esse ledor? Como é que vai ser esse profissional que vai ficar com ele o tempo todo perante os outros meninos? Então tem que medir a água e fubá, como diz aqui em Minas Gerais. Tem que medir. Então, até para essa assistência técnica, preciso de medir a água e fubá. Mas eu posso ter uma assistência de um AEE fora, né? Contraturno, que vai me chamar. Eu posso solicitar um ledor na hora da prova, facilitar. Eu posso pedir, professor, leia a prova toda e me mande pequenos áudios e eu com fone ouço. Questão 1. Aí, um outro leno, né, me dá uma maior facilidade. Isso tudo são estratégias dinâmicas. Nós temos milhares de outras adaptações, né? Inclusive, a gente tem que trazer aqui o CDRA da professora Rosana, fonoaudióloga Rosana Mendes. Nós temos o PEPAI, esse que é o meu programa. Então, nós temos vários recursos para facilitar a vida, tanto do professor, tanto da família e tanto do aluno. Nós não precisamos ficar sofrendo, não. Mas isso é que é partilha, isso é que é passar a porta da escola xingar, não. Não é não. Isso, não é, isso aí é sem noção, não tem nome para isso, não. Agora, se precisar de lutar pelo seu filho, aí é outra coisa, tá? Aí você tem que lutar o quê? Com respaldo, com ciência, com profissional que te dá esse cunho, né, científico, essa acolhida metodológica, aí sim, porque eu ainda não vi nada ser ganhado no grito, só os muros de Jericó. E mesmo assim tinha muita gente gritando. A senhora falou algo muito importante.
não ganhar no grito, né? Porque assim, às vezes muitos pais querem ir até a escola, mas não estão embasados, não estão ali com respaldo, não, vamos dizer assim, vou dizer o português, talvez muitas pessoas gostem ou não fizeram o mínimo que uma família tem que fazer, né? Que é ir atrás, lógico, que pode ser que tenha, eu vou dizer da minha realidade, o Davi, a princípio, foi diagnosticado com TDAH, né? Mas, graças a Deus, uma professora tão abençoada, professora, olha, eu digo o nome dela com muito respeito, professora Nair, ela disse, procurem um outro médico. E ela foi nos orientando, né? Até que chegamos a um doutor e aí ele nos encaminhou, fez todo o acompanhamento multidisciplinar, toda a parte clínica, e aí a dislexia e TDAH. Ele não descartou o TDAH porque ele falou, não vou descartar o que o primeiro médico disse, mas uma das duas vai predominar. E aí foi no acompanhamento que fizemos com ele, predominou a dislexia e ele falou, olha, ele não tem sinais de TDAH, né? Beleza. Estamos até hoje, né, com esse campeão, caminhando. Temos que fazer as leituras para ele, temos que ajudá-los na tarefa. O irmão dele ontem, ou foi quarta-feira, ajudou ele na tarefa, né, de matemática, e assim vão se ajudando, né, a família incluída, porque assim, às vezes a pessoa fica assim, olha, mas o meu filho tem TDAH, o outro não. Aqui nós somos em temos 3 filhos. O Davi, o mais velho, o Bruno do meio e o Pedro, o pequenininho. Mas veja bem, às vezes pode acontecer isso até no meio da escola, né? Ah, mas eu vou aplicar essa metodologia para o Davi e o meu filho, pode chegar um pai e falar, mas o meu filho que não tem dislexia, o Davi está sendo beneficiado. Não. A metodologia que é aplicada para o Davi é aplicada para toda a sala também. É mostrado para a sala. E o teu filho aprende. É igual aqui o Bruno. A metodologia que eu ensino para o Davi, o Bruno acaba pegando e aprendendo também. Aprendendo a matéria. Né? Então, isso é importante a família fazer a parte dela, né, doutora Ângela? Uhum. Sair A do partilha. vitimismo, né? Isso. E a partilha. Gente, partilha leva o sujeito em qualquer lugar, né? Então, as crianças disléxicas, né? Elas sensíveis, porque elas são imaturas para muitos sentimentos ainda. E tem outras que são mais imaturas do que a outra, gente, porque não existe um dislexo, né? Uma forma. Não, cada um apresenta, né? Um tem mais desatenção, outro tem impulsividade, outro tem. Então, e tem as comorbidades associadas ainda. Então, são muitas coisas. Então, não é o primeiro momento. A gente vai averiguando e vendo ó, a predominância da comorbidade, não é da patologia foco. Né? Então, vou trabalhar aqui. Não existe medicamento para dislexia, gente. Não existe. Mas existe um medicamento, né, para poder ter um foco quando a pessoa não tem determinado foco. Então, usa essa medicação para essa atividade, para essa exclusividade, mas não tem um remédio para dislexia. Mas tem o quê? Tratamento, tá? Você tem que ter um bom fonoaudiólogo, você tem que ter um bom terapeuta ocupacional quando precisa, tá? Porque as habilidades de vida diárias podem estar comprometidas. Você precisa ter um psicomotricista, às vezes, que é questão de grafia, né? Precisa ter um fisioterapeuta. Então, assim, de acordo com os sintomas apresentados, você tem que ter um plano interventivo, porque o diagnóstico, o diagnóstico não é final. Tem muita gente aí nas internets falando só de diagnóstico e foca em um diagnóstico, sendo que a equipe multidisciplinar, na sua interdisciplinariedade, é que vai levar a um plano interventivo satisfatório.
o diagnóstico é o início, ele é o libertador, mas é o estudo de caso, é a intervenção que vai me dar o empoderamento de quem eu sou. Então, nós precisamos de levar isso para a família. Por isso, essa questão errônea. Todo mundo, diagnóstico, pega o diagnóstico, leva para a escola e nunca mais volta. Não vai nem querer saber. Vocês pediram o diagnóstico, está aqui o diagnóstico. Para saber mais. Volta para ser partidário com essa família, né, com essa escola. Não, vocês pediram o diagnóstico. Aí, depois, quando você fala assim, precisa de ter um diagnóstico. De novo, por isso que tem que ter um PDI, a escola tem que ter um PDI, tem que pedir esse PDI para acompanhar com a família, tá? Tem que pedir a evolução desse menino ou dessa menina em interventivo, de 12 em 12 sessões ou de 3 em 3 meses, mínimo, tá? Para poder ver o acompanhamento, porque tem vezes que só param no diagnóstico ou só param na medicação quando tomam a medicação necessária, tem comorbidade com H, ou com depressão, ou com bipolaridade, N, qualquer outras situações, né? E para. Ou não leva para o psicopedagogo, leva para uma professora para ensinar a fazer dever, e a professora particular fala, eu sou psicopedagoga. Mas não, você é professora particular, você trabalha com conteúdo, tá? Isso não significa que a gente não precisa desse profissional, precisa. Por quê? Quando você está deficitário no conteúdo, diminuir isso é o professor particular, é o conteudista, nós precisamos. É um profissional que também está na equipe multidisciplinar, mas não faz o papel de psicopedagogo. Então, nós precisamos saber a ação de cada um no processo, para não empatar o meio de campo, que isso também é de Minas Gerais. Você fica empatando, perde o trem. Né? Então, gente, depois do diagnóstico, tem que ter um plano interventivo. Profissional que faz numa equipe multidisciplinar e que no final não te dá um plano interventivo, sai fora. Porque isso não está certo. Você precisa disso. Tá, por quê? Por causa disso. Mas isso, por causa disso, quantas sessões? No primeiro momento, nós vamos avaliar e ver quanto. Né? À medida que for evoluindo, ver, tá? Então, precisa de ter esse assessoramento, tá, para os pais. Os pais estão sendo pais. Profissional tem que ser profissional. Senão não adianta. E não adianta falar assim, lá vem aquele chato, lá vem aquela chata. É chato mesmo, sabe por quê? Porque não conhece. Porque se o profissional esclarecer, não precisa ser chato, sabe? Né? A questão é falta de esclarecimento. Aí fica aí essa bagunça, esse tanto de gente que vem na internet falar besteira, bobagem, e aí acredita e atrasando todo o processo. A gente tem que parar com isso. O diagnóstico, né? O diagnóstico aqui em casa, lógico, foi pra gente foi um impacto, né? A princípio, mas depois que eu fui entendendo, ele foi libertador, né? Porque o Davi começou a fazer intervenções com a fono, mas eu sou muito inquieto, né? Em relação aos meus filhos, né? Independente do que aconteça com eles. Porque eu fico assim pensando, o que eu vou utilizar com o Davi, né? No caminho. Né? E aí, sempre conversando com a fono, e agora com a psicopedagoga dele, a Dani, ela me mostrando, me dando, vamos dizer assim, uma devolutiva, mostrando a evolução dele, a fono mostrando a evolução dele para conosco, o que elas estão trabalhando, e mesmo elas sendo de lugares diferentes, o que a fono passa, eu passo para a Dani, né? A importância da família, porque assim, tem famílias que só querem, às vezes, eu quero um diagnóstico logo, né? Por quê, doutora Ângela, essa questão de famílias quererem o diagnóstico logo, né? E não olhar, né,
as necessidades especiais, né, que os filhos precisam? Porque às vezes essa sede do Porque a diagnóstico. família quer resposta. Porque a família quer resposta. Né? E o diagnóstico é uma resposta. E quando ele é bem feito, ele é resposta e direção. Tá? O que eu sou? Né? Aqui em Minas a gente fala, o que eu sou, onde eu vou, porque fica tudo bagunçado. Agora, quantidade fica perdido, você sabe para onde você vai. Então, eu esse tormento. Nossa, olha o Davi, ele não vai para isso, olha as notas dele, ele estuda, ele não aprende a ler. Isso traz o quê? Uma angústia. E sentimento emocional é uma emoção que te tira desse lugar acomodado. Você tem que fazer alguma coisa. Então, quando você angustia, você tem que correr atrás. A angústia, ela vem para você correr atrás mesmo, tá? E aí, quando você corre atrás, você quer o quê? Você quer o retorno. Mas o profissional tem que demonstrar para essa família que o tempo sim, mas a qualidade é melhor do que o tempo. Tem diagnóstico que a gente pode demorar muito, por quê? Você levanta uma questão, tem que levantar outro protocolo, porque você surgiu uma outra coisa, ou um falso positivo. Tem N coisas, você tem que saber coisas da escola, coisas da família, coisas que é a anamnese completa, né? A anamnese ecológica, você tem que saber, você tem que olhar a hereditariedade, você tem que mandar o menino para o oftalmologista para ver se ele está enxergando, para o oftalmo, para o otorrino, para ver se ele tem alguma questão de processamento, né? Mandar fazer um P300, um mapeamento cerebral, N coisas antes de você levantar qualquer suspeita. Você tem que estar o quê? Você tem que estar reservado, tá? E com base no que você tá levantando. É vida, é vida. Né? Esse negócio de rapidinho, aí vem uma folhinha só falando, evidência. Que evidência? Muitas vezes você olha lá, o diagnóstico, a pessoa fez 200 avaliações para uma coisa. Só para falar que o diagnóstico é rico de ignorância. Por quê? Você tem que ter um protocolo. Dentro desse protocolo, se eu preciso saber qual lugar que ele está, qual o funcionamento dele, da matemática eu uso um Prolec, né? Eu vou usar, na neuropsicologia eu vou usar um outro, vou ver o coeficiente intelectual dele, se ele tem tendência para isso, para aquilo, eu preciso ver a questão que é isso? Não é. Todo teste, existe milhões de testes para cada área. Tem que ver qual é o teste para a área daquela criança adolescente. Não são todos, tá? Por isso que tem teste de inteligência visual e teste escrito. Por quê? Se eu não leio e escrevo, eu tenho que medir isso de outra forma. Né? Então, daí por diante, então eu tenho até para avaliar, eu tenho que ter meu protocolo, isso aqui dá para isso aqui dá para aquilo, isso aqui dá para ele, isso aqui não dá para ele, eu vou ver de uma outra forma, né? Não é um tijolo, não é a mala fechada. Não é. É ser humano, tá? Tem momentos pela idade, eu tenho que esperar. Eu tenho que falar, agora eu não posso avaliar isso, mas eu posso colocar suspeita de, né? Isso significa o quê? Que é para avaliando, que é para observando. E se eu suspeita, eu vou fazer o quê? Né? Eu tenho suspeita, mas vamos intervindo para mudar a situação. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter preparo. Né? Se eu não tiver preparo, eu posso ter título, ter diploma, mas se eu não tiver preparo,
eu acabo com o jeito. Por isso, a necessidade da supervisão, a necessidade da partilha, a necessidade da equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar me assegura não errar. Isso é muito importante. E é uma equipe espetacular. Eu tenho vivido com uma equipe multidisciplinar e especialistas eu vejo assim o empenho dessas equipes, né? E às vezes eu fico pensando, doutora Ângela, por que uma equipe dessa não está dentro das escolas? Mas elas estão. Só que a escola não nos convida. Né? Por que a escola não nos convida? Primeiro, nós não temos formação na clínica, isso já saiu do nosso... Agora ele é um aluno de inclusão, ele é um aluno de AEE, e a professora regente entrega esse aluno para a professora de AE, esquecendo que a professora de AE, ela é intervenção por horário, por tempo. Quem é professor dele é a professora regente, né? E ela que tem que ter a maioria, até para colocar ele nessa assistência. Então, o que é? Está muito descontextualizado. A educação, ela não convida a saúde, né? Porque quando ela convida a saúde é para dar solução, para escrever lá. Receita de bolo. Faz isso, faz aquilo outro. Não. A educação cívica é aquela que trabalha com a educação, que trabalha com a saúde, que tem transita bem com esses saberes. Para poder o quê? Para pesquisar esse sujeito, para ele sair desse lugar. Se não transitar, né, dentro dessa orla, ou ele vai ser patológico, né? Então ele só é disléxico, só é TDAH, só é doente, né? Porque esse dia só fica na doença, né? Mas se você o vê em um contexto geral, passa a ser um aluno com necessidades especiais para quem? Professores preparados. Porque se... né? Veja só que caminho lindo nós traçamos, né? Falamos sobre a história da senhora, a importância da escola, que ela tem um contexto de trabalhar a saúde mental, a vida social, o professor como o ator principal, né, desse filme, né, como nós podemos ver naquele filme Como Estrelas na Terra, né, o aluno ali, o menininho, ele era o ator, mas quem se tornou o ator principal foi o professor que descobriu isso, né, o seu jeito de colocar em prática, né, todas essas ferramentas, porque ele também passou por isso. Passamos também sobre as famílias, mostramos, a senhora deu um gostinho de quero mais, porque acredito que até eu, né, pensei aqui comigo, enquanto a senhora estava falando, eu quero aprender essas estratégias, né, que a senhora colocou para as famílias. Essa estratégia de parceria, estratégia dinâmica, né, falamos sobre o diagnóstico, que o diagnóstico não é o fim, mas é o início, né, de uma caminhada, né? E olha, chegamos a um ponto que praticamente, olha, temos bastante psicopedagogos aqui na live, né? Olha que coisa boa. A nossa live está aí, não vai? Não, o Instagram não está, está permitindo passar um pouquinho mais de 1 hora. Oba, que coisa legal! E olha só, a Aparecida, ela falou assim, o gostinho de quero... Vou até voltar aqui. O gostinho de quero mais é grande, ela colocou, viu, doutora Ângela? Que bom!
Nada parecido. E aqui a Helena, ela disse assim, o olhar do professor é fundamental, né? Nós falamos sobre o olhar do professor aqui, né? E sobre toda essa empatia. Os mais importantes, Marcos, o diagnóstico mais importante é o diagnóstico pedagógico, avaliação pedagógica, porque essa é o professor, tá? Cabe ao técnico da educação. E quando essa avaliação aprender a fazer uma avaliação pedagógica. Doutora Ângela, só uma questão que a gente, né, tocou junto com os professores aqui, né, no assunto professor também, bastante, o fechamento do diagnóstico, ele é feito pelos profissionais, né, da equipe multidisciplinar, é isso, né? Não pelo professor de sala de aula. Professor de sala de aula, ele faz avaliação pedagógica, é ele. Sim, mas é quem o diagnóstico fechado. Você sabia disso? Oh. A senhora me pegou de surpresa agora. Multidisciplinar. O multidisciplinar é uma equipe. E uma equipe bem formalizada tem um pedagogo na equipe. Não tem só o psicopedagogo. Porque o psicopedagogo é o terapeuta da aprendizagem. Ele vai trabalhar e se ensina a aprendizagem. Mas o pedagogo vai trazer a metodologia, que é dele. Então, toda equipe tem que ter um pedagogo experiente, porque é ele que vai traçar essas coordenadas, é ele que tem essa expertise. É e ele aí que traz as ferramentas. As pessoas. Uhum. É ele que traz as ferramentas. Então, quando eu recebo no meu consultório uma avaliação pedagógica top, isso me leva mais rápido no diagnóstico, mais rápido a equipe, porque vem falando a leitura dele, se é silabada, se não é silabada, vem falando da grafia, vem falando da compreensão, vem falando da dinâmica dele socioemocional, vem falando da interação dele com a família, com o professor, com a cantina, com as provas, como que ele faz a prova, o tempo que ele gasta fazer prova, se ele é agitado, não é agitado. Isso tudo é de quem? Do pedagogo. Ele é o profissional para isso. Então, nós precisamos de convocar, estar no lugar científico que ele... Porque se chega só uma cartinha lá falando, doutora Ângela, vi esse menino que não para quieto. Brincadeira, eu vi uma cartinha, eu também não. O que nós vamos fazer agora? Né? Eu e ele não paramos. Então, o que tem que se fazer? Nós temos que convocar os pedagogos a agir com ciência. Opa! Aqui. Agir com ciência. Pedagogia é ciência. A pedagogia não é escola, não. Pedagogia é ciência. Então, vamos fazer ciência. Nós temos que ter um olhar pedagógico, metodologia. Não é um fonoaudiólogo, não. Não é um neuropsicólogo, não é um psicopedagogo, não. É o pedagogo. Porque o psicopedagogo, dentro da escola, não faz pedagogia. Ele faz prevenção. O fonoaudiólogo faz prevenção. Porque quando a equipe está dentro da escola, faz prevenção. Porque a escola não é clínica. Não é lugar de fazer clínica dentro de escola, não. Agora, em contraturno, pode ter intervenção? Pode ter intervenção.
né? Mas escola não é clínica. E a escola não é especial. A escola é saúde mental e social. É esse que é o objetivo da escola. E o pedagogo, ele tem que ocupar o lugar dele de científico, porque psicólogo não vai dar aula para aluno, médico não vai dar aula para aluno, dentista não vai dar aula para aluno, ninguém que estão na equipe multidisciplinar. Eles vão conversar com esses profissionais de igual para igual, porque ali cada um está no seu quadrado. E o pedagogo está no quadrado e meio. Eu tenho que pedir licença, gente, que ele domina. Isso é de suma importância. Eu sou a super, eu tenho a capa, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, mas é pedagogo. Sabe metodologia? Você sabe alfabetizar? Você sabe como ele aprende? Ah, não sei não. Então, para de falar besteira. Qual que é o seu quadrado? Você é médico? Então, vamos na medicina? Você é neuro? Vamos na neuro? Você é psico? Vamos no psico? Então, cada um no seu quadrado. É isso que a educação precisa, valorizar os seus, tá? E convidar para acrescentar, né, a equipe disciplinar. Olha, gente, nós estamos aqui com a doutora Ângela Matilde. Vocês que não conhecem esta maravilhosa pessoa, sejam bem-vindos, né? Essa mulher maravilhosa, né? Está me dando uma aula, né? Porque a gente aprende juntos. Eu sempre coloco nas postagens, bora aprender, né? Vamos aprender juntos, né? Porque é maravilhoso aprender. E nós fizemos um caminho aqui esplendoroso. Falamos professores, falamos das metodologias, estratégias e diagnóstico, caminho. Falamos agora, vamos dizer assim, de uma estrutura da escola, né? E que vamos gravar bem. Eu até anotei duas vezes, tá, doutora Ângela? A função da escola, saúde mental e vida social. Tá? Para mim não esquecer mais. E como nós estamos falando de ir para a escola ou ficar em casa, né? O que mudou, né, a dificuldade da decisão do aluno com necessidades especiais. Doutora Ângela, nós falamos, né, que nós estamos num contexto ali, né, de pandemia, de muitas informações que nos amedrontam, que nos fazem refutar em determinadas decisões. As escolas, elas estão preparadas, porque a pandemia ela deixou escancarada bem, né, esse grande, vamos dizer assim, arrombo, né? Fala tanto arrombo de banco de dinheiro, isso, aquilo. Esse arrombo na aprendizagem das nossas crianças. Pode ainda a senhora, vou lançar uma pergunta até ousada, né? E às vezes provocativa. Ainda dá tempo de formar as nossas escolas para atender essa demanda das crianças com essas necessidades? Já é formado. Já está todo mundo formado. Inclusive as paredes, tá tudo de... Falta humildade. Saber conteúdo significa saber ensinar. Então, primeiro é humildade. Se o aluno está com dificuldade de entender o que passa para ele, não significa que é com você, significa que é com ele também. É com os dois. Eu preciso de humildade. E, né, esse ambiente tem que ser alfabetizador. Não se aprende só... Aprende na casa da vovó, aprende na casa do titio, aprende na praça, aprende dormir, porque até dormindo você aprende. Então, toda uma dinâmica. O que nós precisamos de entender que com essa pandemia, a escola saiu das paredes
A escola pediu permissão para entrar dentro das nossas casas, né? Só percebeu que entrou. E aí saiu sem igual fantasma. Entrou e sem viu. Né? Aí isso triste, perder essa oportunidade. Que a escola dentro da casa das pessoas, ela tinha que ser bem-vinda, mas ninguém nunca treinou. É a escola que sempre quis a partilha, a parceria da família, como fazer. Porque quando você entra, por exemplo, você me convida para o Paraná, tudo bem, estou feliz, vou no Paraná, na casa do Marcos, tá bom. Você vai preparar todo o ambiente para me receber. Né? Você fala, doutora, está chegando e tudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você veio para minha casa e eu fico feliz também. Isso é preparar. Quem ensinou o professor educado com essas famílias? Quem ensinou esse professor a demonstrar o braço aberto? Não. Foi exigido dele competência, competência e serviço, competência e serviço, serviço e competência. Chegou o ponto do professor exauriu. E quem exauriu com ele? Família. Porque família também tinha que estar do lado ensinando. Quanto mais derra a idade da criança, mais a família tinha que estar perto, tá? E os adolescentes, os pais estavam em home office também. Ô, fulano, vai ler, vai isso. E ele não estava nem aí. Então, quer dizer, a vigilância ficou muito maior, né? Então, o que fazer com, né? O que fazer com isso tudo é muito triste. Como que a educação perdeu essa visitação dentro de casa? Abrir portas. Se isso tivesse acontecido, seria o maior rush de saúde tremendo. Porque se eu abro as portas da minha casa para você, o quê? A gente passa a ser eleito. Você passa a ser... E isso é que é partilha. Você me contar quem é seu filho. Né? A gente sentar, você fala, Davi é isso, Davi é aquilo, Davi é aquilo outro. Davi faz isso muito bem. Colher dados, que é a primeira posição de um pedagogo cientista, de um profissional de escuta. É acolher a história do sujeito. Ah, o Davi veio da onde? Do além. Só sabe se você paga, se você não paga, se é escola pública, você não vai precisar nem lá de pagar, né? E depois que está com problema, que te chama, isso não é relação de parceria. Isso é informação. Informação eu posso querer ou não. Né? Então nós precisamos de rever todo esse processo, né? A escola não é minha casa, não tem que ser minha casa. A minha não tem que ser minha tia, porque não é irmã de ninguém lá de casa. Casa, esse ambiente aqui é alfabetizador e ele tem que ser em qualquer lugar do mundo. Se a criança está internada no hospital, o ambiente alfabetizador é lá, a lei rege isso. E vai ficar online, o ambiente alfabetizador é o espaço que ele está interagindo com a aprendizagem. Se ele está em família, ambiente alfabetizador. Então, nós precisamos de parar com essas 4 paredes. Aonde que ele funciona? Aonde que ele tem maior resposta? Aí sim, precisamos de entender esse sujeito da aprendizagem, para depois questionar se ele aprende ou não. Hoje, essa parceria, né? Às vezes, eu digo que eu sou muito xereta, né? Então, que eu sempre especulo os professores, converso, mando mensagem para a diretora, para o diretor e tal. E quando eles me veem, eles ficam meio receosos, porque eles acham que eu vou brigar. Porque às vezes eu vou lá para perguntar como está o Davi. Né? Como que está a evolução dele. Quando eu disse para a diretora que eu falei assim, olha, um pouquinho mais para frente eu vou precisar de um relatório da escola, como que está a evolução do Davi, para me mostrar para a fono, para a psicopedagoga, para elas irem acompanhando também, né? E aí eles ficaram, mas... Eu falei, não, fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos, vocês sabem como fazer, né? Então, porque eu falei assim, nós precisamos ser parceiros,
né? Eu sou pai do Davi, eu me posiciono como pai e vocês como professores, né? Fiquem tranquilos, né? E aí é uma conversa muito agradável, né? Sempre que eu preciso, eles são solícitos, demora um pouquinho para responder, porque eu também não cobro. A gente está muito no mundo do imediatismo, né? Por isso que foi importante a senhora tomar o assunto sobre o diagnóstico, que ele leva-se um tempo, né, para ser fechado, ou às vezes nem fecha, num determinado por causa da idade, né? E nós estamos no mundo do imediatismo, em que você manda uma mensagem pelo WhatsApp e você já quer que a pessoa responda, né? Então não funciona assim, né? E também, né, o disléxico não funciona assim, né? O disléxico às vezes ele é ansioso, né? Como diz o People do Dyslex Club, né? Eu não sou, nós não somos miojo para ler em 3 minutos, né? Entender em 3 minutos as coisas, né? Então a gente possa ter essa empatia, esse momento junto com os professores também, porque eu acompanho, né, aqui a Secretaria de Educação pelas redes sociais, né, os núcleos regionais de educação, e o que eu estou vendo, e o que eu vejo professores falando para mim quando eu mando o post da live: Marcos, me perdoe por não participar, mas eu estou com tanta formação que eu não estou conseguindo dormir direito, né? Então a gente precisa compreender também esses profissionais, né? Você Porque acabou de falar, né? Formação. Nossa, isso enche, né? Porque você tem que capacitar. Qual que é a diferença? Formação, você está formando, né? Então você não quer saber o que o sujeito vai ser no futuro. Quando você capacita, você caminha com o sujeito, tá? A sua fala é uma fala didática, é uma fala progressiva, fala que te dá embasamento para você atuar na prática. Isso que é capacitação. Então, assim, vai formando, chama um, a aula de outro, a aula daquilo. E quando não tem dinheiro, chama qualquer um. Ah, porque você fala disso, fala daquilo. E aí fala de qualquer um. Não. E outra coisa, relatório, gente, tá? De informativo. Tem muito relatório que é informativo e não presta para nada. Isso chama pronto evolução do aluno. Relatório, ele tem que ter objetivo, ele tem que ter o que foi usado e evolução do sujeito ou estagnação do sujeito para poder o quê? Estimular mais ou buscar para essa intervenção. Então, precisa ter muito cuidado, porque senão tem muita gente aí que entrega informativo falando que é relatório. Não. Relatório, ele tem todo um quadrante, ele tem todo um projeto para poder ser relatório. ele tem todo um caminho, né, a ser traçado, vamos dizer assim, de uma forma leiga, do meu entendimento, né? Isso. Tem relatório que fala assim: a criança não comeu hoje, a criança fez xixi na calça. Ah, que é isso? Isso aí é o quê? Você está fazendo transcrição do que está acontecendo? Ué, mas por que fez xixi na calça? Você observou se ele estava apertado? Por que ele não te pediu para ir? Porque que é pedagogia científica. Eu preciso observar. Eu não preciso terceirizar, não. Ô mãe ou pai, ele fez xixi na calça, mas você não está desfraldando a criatura. Não. Isso significa o quê? Que você tem que ter um olho, o quê? Mais aprimorado. Você não tem que ser babá, tá? Chamando o professor para ser babá. Ninguém quer ser babá. Porque o professor que vai dar aula e é babá, ele tem que desistir, né? Não é essa a questão. Mas
Oi, voltamos? Oi, eu congelei, eu sei. Tá. E veja, Aham. doutora Ângela, que interessante, né? Tudo isso que nós estamos conversando, às vezes as pessoas podem estar achando meio desconectado. Não, porque olha, veja, nós entramos no assunto do relatório. Quando nós pais temos um relatório onde a doutora Ângela, ela pontuou algumas coisas que são relatório e o que não é relatório, nós passamos a perder o medo de mandar a criança para a escola e você começa a ter segurança naquela instituição, naqueles profissionais que estão ali. Isso. Veja, a gente passa a ter mais, nós como pais, entende? Pais participativos, né, doutora Ângela? Pais participativos, Isso mesmo. né? Passa a ter segurança na escola e naqueles profissionais que estão ali. Lógico que existem uns profissionais que vão se destacar mais, ou você vai ter mais afinidade, ou porque muitas vezes ele vai ser a ponta de lança para estar conversando com a família. Porque não são todos que vão estar conversando com a família, né? Vamos dizer assim, tem um embaixador que vai estar conversando, né? Passando todas as orientações. Então, gente, olha, nós estamos na live, ir para a escola ou ficar em casa. O que mudou? A dificuldade da decisão do aluno com necessidades especiais, meu Deus. Com a doutora Ângela Matilde, uma baita Oba! de uma pessoa. Quando eu vi aquela chamada que a senhora fez, eu fiquei com vergonha, porque a senhora falou assim, então você faz os vídeos de chamada. Aí eu falei, ok. Aí eu vi hoje a senhora postou a chamada. Falei, nossa. Aí eu falei assim, tá, então o próximo que nós formos fazer, que já está praticamente, já está Isso, sendo formulado, gente, fiquem ligadinhos que coisas formulado. estão acontecendo, né? Terão Isso chamados, doutora mesmo. Ângela. Doutora Ângela, a senhora nos deu uma aula, me deu uma aula, né? Foi maravilhoso. Que bom. Eu espero que nossos amigos e amigas, né, famílias que aqui estão, porque tem familiares aqui que participaram do primeiro encontro das famílias de Dislexia Paraná e Clínica, né, Desenvolver, de Psicopedagogia Desenvolver, doutora Daniele Pedrazani, né, ela participar, as famílias estão aqui, viu, doutora Ângela? Assistindo, participando, Olha, né, que tem psicopedagogas aqui coisa boa. participando, Sejam bem-vindos. a Érica aqui, a Dani também estava, muitas pessoas especiais que também estavam. Todos são especiais, gente, todos, todos. Né? Eu agradeço de coração. E, doutora Ângela, eu quero agradecer a senhora, né, por estar aqui conosco, abraçando o Dislexia Paraná. Gente, olha, eu, eu falei para ela assim, falei, eu teve momentos, eu confesso a vocês, que eu pensei em desistir, porque muitas falas vieram. Olha, você é apenas um pai sonhador, você é um pai que sonha que não vai dar em nada, né? Esse movimento que você faz precisa de muita mão política, né? Isso aí que tem que se preocupar são os políticos. Aí eu falei para a doutora Ângela, como falo para os meus amigos, né, que nos acompanham, tive vontade de desistir, mas quando a gente vê a semente, quando a gente vê essa pessoa que acho que está aqui, né, participando nesta live, chamando pelo nome Marcos, não chamando só o Marcos, mas todas as crianças disléxicas do nosso Paraná e do nosso Brasil, né, a gente fica com o coração, né, na boca, né? Então, a Paula, né, pai de um disléxico, que na live anterior ele disse assim, eu sou um disléxico feliz, né? Ele disse, o filhinho dela. Ele escreveu, e depois eu tive o prazer de conhecer ele, né? E ela escreveu aqui, doutora Ângela, muito bom ter lugar para falar sobre nossos desafios diários, né? Oh, que bênção. Então, Uhum. doutora Ângela, muito obrigado porque a senhora está fortalecendo a dislexia, as famílias com dislexia, né?
Porque não adianta só falar assim, o meu filho tem dislexia. Não, são as famílias que têm dislexia. Né? Se assim me permitem falar, né? Isso. E a Paula colocou assim, pais aprendentes, disléxicos felizes. Né? Então, doutora Ângela, muito obrigado pela aula que a senhora nos deu. Isso mesmo. E ó, eu quero que a senhora fale do evento da semana que vem. Ah, semana que vem tem um evento maravilhoso, gente, que é o primeiro simpósio internacional de transtorno e dificuldade de aprendizagem, uma visão na neurociências. Então são 4 dias com vários palestrantes tops, pesquisadores, e ainda tem certificação, hein, gente? Ah, eu sou mãe, eu quero participar. Pode? Pode, vai. Leva o maridão também, leva a mamãe, leva a vovó, a titia, todo mundo, né? Aí o Marcos vai colocar o link aí, né? Então nós vamos ter vários palestrantes, por favor, não percam, gente, não percam. Aí vai ficar gravado, né? No canal, você pode ver depois, mas faça a inscrição e depois nós teremos em Brasília do autismo e vai indo, vai indo. Em agosto nós vamos ter uma linda surpresa para vocês, né, Marcos? Vamos, já estamos trabalhando. A gente fala linda surpresa porque ainda não pode colocar. Vamos dizer assim, né? É apenas uma linda surpresa, tá, gente? Uhum. Mas, ó, participem semana que Isso. vem desse momento maravilhoso, desses 4 dias. Né? Vai ser maravilhoso, gente. Né? Eu participo sempre no final do ano, numa roda de conversa das famílias. Esse ano também estamos aí no Brain Connection, Dislexia Paraná. É um momento maravilhoso, E onde todos nós aprendemos. Às vezes você fala assim, nossa, mas são 4 dias. São 4 dias de aprendizagem, que eu aprendi muitas coisas. Eu acho tão interessante, doutora Ângela, porque os especialistas que estão lá, às vezes você fala assim, nossa, mas é médico falando ciência. Mas aí, o que acontece? Eles falam de uma forma tão clara e de tão fácil entendimento que as famílias podem participar, as famílias conseguem entender, né? Conseguem desfrutar, caminhar naquele momento ali. Então, gente, todos os especialistas estão de parabéns do que eu participei no ano passado. Eu consegui compreender tudinho, né? Aprender tudinho. Eu só não consigo escrever porque a minha mão não consegue ter mais uma mobilidade, né, com escrita. Mas foram palavras importantíssimas para o meu crescimento. Eu digo meu crescimento porque eu assisti aqui na sala de casa, né? Participei na sala de casa. e foram muitas, né? Foram 376 palestrantes. Foi muito conteúdo e esse conteúdo vai voltar agora, né? Antes do outro, vai liberar para assistir mais. E tem muita novidade esse ano. E a minha convocação, gente, é para que a gente junte para fazer diferença. Não é porque se o outro tem TDAH, o outro tem isso, não. São necessidades especiais. E nós precisamos nos juntar para organizar uma metodologia assertiva para quem for, né? Entender que a inclusão, não. Então vamos incluir, porque se eu fizer só para o TDAH, só para dislexia, só para isso, eu estou excluindo. E esse não é o objetivo da inclusão. O objetivo da inclusão é caminhar juntos, tá? E acreditar que todos aprendem e todos são tocados pela aprendizagem. Sim, é como, às vezes as pessoas me perguntam, falam, Marcos, mas você fala só sobre dislexia? Eu falo, olha, o nosso foco é dislexia, mas o que está acontecendo? 2 mães essa semana nos procuraram porque os filhos têm autismo, né? E aí eu fui indicando, falei, olha, tem a gente indica pessoas, olha, essa pessoa, o filho tem autismo, passa por esse médico. Eu não o conheço, mas a gente sabe que ele trabalha com
Mas isso é uma coisa do Marcos, né? Não é o Dislexia Paraná que indica médico, né? Mas ó, falou, conversa com aquela mãe que o filho faz acompanhamento, né? Ela vai poder te ajudar também, né? E a gente acaba também escutando, auxiliando no que a gente pode te ajudar. E a família vai partilhando conosco, partilhando com a minha esposa, e a gente vai conversando, porque também a família tem essa necessidade de conversar e falar, né? Como eu disse para uma mãe, eu não tenho autoridade assim para falar sobre o autismo, mas eu entendo sobre a dislexia, entendo assim até um conhecimento limitado. Aonde eu não conheço, eu peço ajuda aos especialistas. Mando uma pergunta para um especialista, mando para um outro e a gente vai conversando, né? E aí a gente volta com uma resposta para essa família. Né? Então, famílias que me procuraram, olha, meu filho tem TDAH e tal. Eu falei, vamos conversar. Né? E a gente vai conversando, vamos esclarecendo, vamos indicando links, Instagrams, né? Amigos que o filho tem TDAH também. Então, gente, a gente vai incluindo, a gente vai se ajudando, somando, né? Juntando forças, porque isso é importante. Ah, isso é importante. Nossa, como é importante. Isso é que é partilha. Ó, tá fora da minha jurisprudência, mas contatos, eu vou te orientar, né? E hoje a gente precisa muito desse momento de Oi. partilha, empatia, né? Porque ele é como se fosse, né? Time de futebol, né? Porque ele gosta, que nem ontem, os meninos na empresa estavam brincando, porque um é corintiano, outro é palmeirense, hoje eles estavam brincando, né? Eu achei uma brincadeira até saudável, eles tirando sarro um do outro, né? Coisa que às vezes não acontece, né? Imagina, porque uma pessoa tem autismo, outra tem TDAH, não, eu não vou ajudar. Sim, precisamos dar as mãos e ajudar, né? Vejam bem, sim, precisamos dar as mãos e ajudar. Porque lá no começo fui eu, né? E pessoas de outros com outros transtornos me ajudaram, né? Então, por que não ajudar, né? Então nós precisamos se ajudar. Que nem tem um encontro do Distrito Federal, né, sobre o autismo. Eu compartilhei com uma amiga nossa que está fazendo especialização em autismo. Eu falei, mandei todo o link para ela, tá, doutora Ângela? Ah, legal. Mandei, Bom, mandei o link, mandei o post, eu mandei tudo. Né? E ela falou, Marcos, obrigado, obrigado, obrigado. Eu falei, ótimo, então vamos lá, vamos estudar. Né? E assim a gente vai ajudando, né? No que a gente consegue. isso Doutora mesmo. Ângela, Isso é que a senhora faz, quer deixar... isso é que faz a Hum, diferença. Né? O que faz a diferença é a inclusão. Você tem que vestir a bandeira, com certeza. Você tem que alinhar o marco, com certeza. Mas nós estamos trabalhando pela inclusão. E trabalhar pela inclusão são todos, quem está no TDAH, quem está no autismo, quem está na dislexia, quem está lutando por uma causa geral. Né? Tem que se juntar, tem com comorbidade com dislexia, tem disléxico com comorbidade com autismo, né? Tem TDAH com autismo, então tem tudo isso, precisa se conversar, né? Precisa ter diálogo para a coisa caminhar, porque senão você fica reducionista, tá? Ó, de viseira e não vai para lugar nenhum. O meu irmão sempre falou assim: fuja de um professor ou de um profissional de um livro só, porque ele acaba com você, tá? Porque um livro só expressa só ele que é o certo, só a causa dele que é a certa, e ninguém anda. A relação de escravo, né, e de dependência. E nós não fazer isso em pleno século XXII. Nossas crianças estão sofrendo, nossos professores estão sofrendo, e nós precisamos de ciência, resiliência, empatia, amor próprio,
solidariedade, né, para que as coisas aconteçam. E nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes e adultos com dislexia e todos os transtornos, né, e comorbidades, como já dissemos sobre a inclusão, vão brilhar. Eles vão brilhar como jamais a gente imaginou. Um exemplo, doutora Ângela, que está à nossa frente, brilhando e abrilhantando, né? Aonde está, aonde ela passa. Muito, Eu que agradeço, muito doutora obrigada Ângela. mesmo. E eu agradeço e olha, eu vou falar para a senhora, esperando passar todas essas percalços que ainda, né, anda acontecendo, mas acredito que ainda a senhora virá presencialmente para o evento do Dislexia Paraná. Esse ano será, já dando uma pitadinha para vocês, será virtual, né? Ó, a Mar... aqui, oi, Martinha. O pessoal Olha lá, vai entrando, né? Natanaela está aí. Obrigada, Mar. É tão bom ver todos, né? Todos juntos aqui, né? A gente vai e eu falar para a senhora, então nós vamos, né? A Marta mandou um olá lá. É, Nós vamos, quem sabe uma hora juntar todo esse povo de bom demais da conta, né? ô, trembão, isso. E trazer para esse Paraná aqui, terra roxa aqui, onde nós fala porta, portão e porteira, né? Aqui no norte do Paraná, onde tiram sarro, né? Do nosso linguajar, das pessoas, e fazer um evento aqui no nosso norte do Paraná, trazendo essas belezuras, essas riquezas para o nosso Paraná, né? Não mais online, mas presencial para dar aquele abraço Ah, gostoso em todo mundo. E a senhora conheceu o Davi. ah, e vou sim, que é um prazer, tá? Certeza, porque esse movimento, né? Esse movimento aquece as relações, né? Aquece até as crianças por saber que os pais lutam por elas. E isso é uma linguagem só tremenda, de uma interação tremenda. Imagina o Davi saber, nossa, meu pai é um movimento, meu pai fala da dislexia. Ou seja, você não é o problema, Davi. Nós estamos buscando solução. Até já que o papai é aqui, papai tem coisas parecidas com você e trabalha, tem filhos, né? Então, mostrar essas possibilidades. Isso é que é fundamental. Nós precisamos mostrar que todos são brilhantes na intensidade da sua estrela. Você não tem que brilhar como o Marcos, como a Ângela, como a Marta, como a dislexia do Mato. Não, cada um tem. Isso é que é o bonito, mas nós precisamos reconhecer do sujeito. Se esse lugar que a sua estrela, que a sua é para você mais. Que você pode me perguntar, significa que meu filho de escola, uai, se a estrela dele não dá para ficar o quê? Para virar noite? Para virar crepúsculo? Não. Ele tem que brilhar. Então, qual que é o lugar que ele vai brilhar? Temos que nos fazer. Aqui. Todos são brilhantes, né, doutora Ângela? Cada um tem seu brilho.
Sabe, tem uma coisa que eu aprendi no Rio de Janeiro, que eu não esqueci nunca mais, que foi com uma... Quem que é ele na fila do pão? E eu não fiquei sem entender o que era isso, né? E falei aquilo do pão. Que é todo mundo come, né? Está na fila do pão. Isso é uma questão lá da língua, né? Do carioca. Diz assim, ó, todo mundo, onde você está na fila do pão, você está na frente ou atrás, está todo mundo querendo pão. Então, quer dizer, essa uma ação, ela é necessária, até a ciência do seu patamar para humanizar. Então, nós precisamos sair do nosso patamar. Todo mundo ficou apostando que depois da pandemia, todo humano, eu falei assim, ó, o doido vai continuar doido, vai ficar tudo normal. Depois de uma pandemia dessa, tem uma guerra. Então, o ser humano, ele está perdendo as suas raízes. E uma coisa muito linda que o disléxico tem, essa questão emoção, né? Essa questão de isso é muito, muito intenso. E tem que valorizar o que é bom, né? É ruim, vamos intervir, vamos mudar, porque é ser humano e é isso que a gente tem que fazer. Doutora Ângela, eu quero agradecer em nome do Dislexia Paraná, toda a equipe, porque a equipe está crescendo, viu, doutora Ângela? Ela está crescendo, não está sendo só mais o Marcos, o Davi, a Beth, o Bruno e o Pedro, né? Estão chegando mais pessoas, que o Dislexia Paraná está crescendo, e aí as pessoas perguntam, mas quem é? Não, a gente ainda não divulga, mas daqui a pouco todo mundo vai saber quem é. Né? A gente está devagarzinho construindo todos esses enlaçamentos aí, né? E como a senhora falou, não desista, né? Você sabe que o Break Connect com 3, né? Marta Helvas, Luiz Neves e eu. Um congresso que tomou desse jeito, começou com sonho de 3 na Europa, a gente assistindo uma palestra e nos trâmites científicos, e dali surgiu o Break Connect, o cérebro conectado, mentes conectadas, mente brilhante. O Break Connection é uma ligação de que todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo. É esse universo que quer passar. Então, quanto mais a gente entrar na vida das pessoas para mostrar a competência, ser os melhores, nós vamos ter. Aí menos guerra, né? Menos bullying, menos morte, menos doença. Então, é o menos. Né? Inclusão é meu problema. Então, doutora Ângela, eu quero agradecer mais uma vez, porque acho que a gente parece aquelas crianças, não sei se ela lembra, eu era do meu tempo ainda, que ficava na calçada até 1, 2 horas, 3 horas da manhã conversando com os amigos, sentado na beira do muro, dando risada, né? Ou ficava brincando na rua, até a lua estava iluminando, ficava brincando na rua. Às vezes batia aquela sede e falava assim para o amigo, pega água na sua casa, porque se eu for para minha casa, minha mãe não deixa eu sair mais. Né? Acho que essa seria uma live que a gente ficaria a noite inteira conversando. De tanta riqueza que nós temos para... Né? Mas eu quero agradecer pelo abraço que a senhora deu no Dislexia Paraná, um grande abraço acolhedor, né? E por estar de mãos dadas, como foi uma das nossas conversas ontem no primeiro encontro dos pais, famílias de disléxicos,
de mãos dadas, né? A senhora nos deu a mão, né, ao Dislexia Paraná e nos proporcionou esta live tão maravilhosa. Quero agradecer a senhora e toda a equipe também, né, que conheceu o Dislexia Paraná. Obrigada, Muito obrigado. que bom. A senhora quer fazer alguma consideração final para as famílias? Oi, Oi. oi, caí? Caí? Não, né? Estamos aqui, não. Tá. Então, eu quero agradecer, né, a minha gratidão a você, Marcos, por você realmente assumir essa briga com solução, né? Porque a briga com solução é determinação. Então, assim, muito obrigada por me receber na sua casa, no Paraná, né, da gente ter essa prosa boa, como diz aqui em Minas Gerais, só faltou o café e o pão de queijo, né, mas nós vamos ter essa oportunidade, porque esse ano tem Break Connect presencial, então nós vamos tomar o café e agradecer a todos que tiveram conosco até agora e falar, gente, não desista, tá? Inclusão é luta mesmo, é luta diária, é luta de lei, é luta de todos os aspectos, mas sempre precisa de alguém levantando a bandeira, tá? Então vamos levantar a bandeira da inclusão. A inclusão dá essa possibilidade para o sujeito mostrar suas habilidades e competências. E quando ele mostra as possibilidades, a autoestima dele floresce, né? Aí os neurotransmissores, né, ficam felizes. Vamos deixar a doutora Marta Helvas falar sobre isso aí, vamos chamar ela uma vez numa live, né, para ela falar sobre isso. Ou seja, todo o corpo responde quando você é acolhido, quando você é emocionado, né? Como diz o Amásio, você precisa se emocionar para aprender. Nós precisamos emocionar essas crianças, esses nossos pais, para que esse processo aconteça de sofisticação, porque aprender sofisticado, né? É lindo, porque você tem que do que você está falando. Isso que é aprender. Você não tem que se pagar e repetir o que foi falado. Mas quando você aprende, você aumenta, você diminui sem ser fofoca, né? Você traz, você acrescenta ao conteúdo. E isso é ciência. Então eu quero agradecer por permitir que nosso papo tenha embasamento, é científico e foi bom para danar. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco. E ó, eu acho que vamos sim marcar já com a doutora Marta, né? Que ela está aí, já aproveitando o gancho, né? Uma live aí maravilhosa. Sobrou para Martinha. Isso. A senhora foi dando nome, aí pronto, né? Eu quero agradecer a todos Martinha vocês. é uma amiga muito querida, uma amiga muito querida do coração. A la Renata Guiar, a la outra, muita gente bonita. Vocês A minha que, vida, Deus me proporciona muita gente. vocês que ficaram conosco, olha só, que bacana. Doutora Ângela, 1h50 vai essa live. Né, ó, a Carla falou que obrigada, foi ótima. Né? Eu que agradeço, nós que agradecemos, né? De coração, de braços abertos, né? A família Dislexia Paraná agradece a todos vocês que ficaram conosco por essa prosa maravilhosa, essa conversa, né? Que foi tão enriquecedora, esclarecedora para mim como pai. Gente, eu volto a dizer, né? Eu não sou doutor, eu sou pai de um disléxico, né? Com o movimento, com o Dislexia Paraná, aqui no Paraná, na cidadezinha, né, de Cambé, no Paraná, no norte do Paraná, né? Então você que não conhece Cambé, é uma cidade próxima a Londrina, né? Bom, já dei
uma geografia para vocês, é um ponto geográfico aí, pronto. Então, doutora Ângela, um grande abraço a todos vocês aí, a família. A... É maravilhoso. Eu agradeço, uma gratidão aí. A Érica, né, que nos ajudou ontem na noite, maravilhosa com os pais, as famílias, uma riqueza, né? A Érica, uma riqueza de pessoa. Nossa gratidão a você, né? Então, um amor, um abraço a Olha lá, todos Marta vocês. falou assim, ó, doutora Ângela é pura inclusão. Ô, coisa boa. Tchau, doutora Ângela, fique com Deus, até mais, Tchau, até meu breve. bem. Gratidão. Beijo, gente. Gratidão. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.